Boa noite, pessoal. Como é que estão, meus queridos? Tudo bem com Boa vocês? noite. Boa noite, é muito bom ter a companhia de cada um de vocês aí. Mas, meus queridos, hoje nós temos um testemunho. Eu quero convidar a Simone, que ela abra lá o seu microfone. A Simone, ela é mãe do testemunho que ela vai a falar, né, da sua filha, a Samira. E ela é mãe da Andressa também, aquela menina que faleceu no acidente, que tem um lindo testemunho no YouTube, né? Ainda continua levando a mensagem, né, através daquele testemunho no YouTube que ficou registrado ali. Simone, boa noite, Simone. Seja bem-vinda. Uma boa noite a todos, graça e paz. Que a alegria e o amor de Jesus possa nos cobrir essa noite, né? E a presença do Espírito Santo fale por nós. Simone, nos conta o que aconteceu com a Samira. Pois é, a Samira, como muitos aí a conheceram, a Samira, ela nasceu já num lar cristão, adventista de berço. A Samira, ela cresceu e aprendeu muito. Foi desbravadora, foi aventureira, também trabalhou na escola adventista como professora auxiliar e teve desenvolvendo dons e talentos também para música. Ela tocava violino. Só que na juventude dela, a partir dos 16 anos, ela começou a ingressar nas propostas que o mundo oferecia aí do futebol, e a partir dali ela foi se desviando também da obediência à vontade de Deus. Estão todos conseguindo me ouvir? Oi? Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Daí, então, ela teve vários passos, assim, em rebeldia à vontade de Deus e também desobediência a mim. E, infelizmente, um desses passos foi o ano passado, dia 22 de fevereiro, onde ela comprou uma moto, sem que eu soubesse. Eu estava em Santa Catarina e a minha filha em Pelotas, né? Quando a Samira completou 18 anos, então ela comprou essa moto. Hoje a Samira está com 19. E ela sofreu um acidente muito grave. Esse acidente quase levou ela à morte. Pela graça e a misericórdia de Deus, Deus continua liberando chances, né, e oportunidades para que o pecador se arrependa e se volte a Deus. E para mim foi muito doloroso, né? Eu sempre disse para ela que eu não gostaria que ela comprasse moto pelo espírito aventureiro dela de querer estar sempre fazendo algumas coisas que os adolescentes gostam de fazer, levantar a roda da bicicleta, gostava de andar de skate, e eu percebia que ela gostava de estar sempre vivendo naquela adrenalina do perigo, né? E a moto para ela seria muito arriscado. E eu a aconselhei muito por isso, para que ela não comprasse moto. Mas a desobediência, né, leva às suas consequências. No dia 28 de fevereiro do ano passado, a Samira sofreu um acidente, passando a rótula da Baronesa ali, onde um carro, ela vinha pela preferencial e um carro fechou nela. E aí, então, só me chegou a notícia aqui em Santa Catarina que a minha filha estava gravemente ferida e que teria poucas horas de vida. E quem já viajou sabe que de Santa Catarina a Pelotas, por mais rápido que chegue, leva de no mínimo 8 horas. E me falaram que talvez a minha filha suportasse mais 2 horas viva. Que ela passou um filme na minha cabeça, que não tem como esquecer, que
tinha perdido uma filha já no asfalto, poderia estar passando por essa dor novamente. E aí, então, naquele momento, eu orei a Deus, clamei a Deus, com toda a dimensão que um pai e uma mãe clama por um filho num momento de tragédia. E eu fui orando a Deus. Só que eu tive muita dificuldade a princípio de conseguir um BlaBlaCar de urgência. As notícias que iam me chegando não eram nada boas. E na freeway o carro ficou interditado por causa que teve um caminhão que tombou. E aí a gente ficou quase 3 horas na pista esperando para que desengarrafasse. A vontade que eu tinha era de sair daquele BlaBlaCar e sair correndo até chegar ao hospital. Aí o pai dela pegou e me ligou e disse que os médicos, que ele não aguentava mais ver os gritos agonizantes dela de dentro do hospital e que os médicos iam dar uma dosagem para ela descansar sem sofrer, que não tinha o que fazer. Naquele momento eu clamei a Deus mais uma vez, que Deus me desse a oportunidade de ver a minha filha viva e que desengarrafasse aquele trânsito para que eu pudesse chegar. E para a honra e glória de Deus, Deus me ouviu. Eu consegui chegar no hospital e ver minha filha viva. E por ali foram vários processos que em 15 minutos a gente não consegue falar todos os detalhes, porque Deus ele vai cuidando do milagre nos detalhes. E a gente vai percebendo, ele está junto na caminhada, ele está junto nessa situação. E ele vai se mostrando em todo o trajeto, por mais desesperador que seja, a gente consegue ver o agir de Deus nos detalhes. E Deus ele foi desengarrafando aquele trânsito. E quando eu consegui chegar em Pelotas e ver a minha filha bastante machucada, porém ela olhou para mim e disse: mãe, me perdoa. A única coisa que eu disse para ela, eu disse assim: filha, eu te amo muito. Não te preocupa agora. Confesso para vocês que quando ela disse mãe, foi como se ela tivesse falado mamãe pela primeira vez. A emoção foi muito maior. E ali nesse período de tempo, desculpe a emoção, mas não tem como falar sem reviver, né, os fatos. Irmãos, e ali foi uma trajetória muito grande. A Samira ficou 8 meses hospitalizada. Dentro desses 8 meses, ela teve 10 intervenções cirúrgicas. Ela teve um coágulo digestivo, onde a minha filha ficou em NPVO por 5 dias, numa UTI, vomitando e evacuando sangue devido ao coágulo. A Samira também teve uma hepatite medicamentosa, devido aos fortes antibióticos que ela estava fazendo para suportar a dor, para controlar infecções. A Samira também teve que passar por 22 bolsas de sangue, porque ela perdia muito sangue a cada troca de curativo. E muitos milagres foram acontecendo dentro desse período tão sofrido. Eu não sei se teria como eu mostrar algumas fotos. Eu nem sei como fazer isso agora, mas eu passei alguns vídeos, algumas fotos, para testemunhar em fato e em verdade todo o processo do agir de Deus. Quando estavam por amputar a perna da minha filha,
nós descobrimos, através de um grupo de pele, de enfermeiros do grupo de pele, que existia um curativo a vácuo, que vinha dos Estados Unidos e que tinha que ser feita uma solicitação do hospital. Cada curativo custava em torno de R$7.000. E nós não tínhamos R$1.000 para pagar num curativo. Meus queridos, Deus providenciou 4 curativos desse, 4, que foi para fazer o tratamento da Samira menos sofrida. Para que serve esse curativo a vácuo? Esse curativo a vácuo serve para drenar toda a secreção imprópria para a recuperação da pele. Para a recuperação de nervos, tendões, tudo que estava exposto, porque ela teve uma fratura exposta na perna. E nesse período de tempo, muitos recursos foram utilizados, gaze de prata. Por quê? Porque toda vez que ela usava os curativos normais, era como se criasse pele, tecido, e a cada troca de curativo arrancasse tudo aquilo que tinha se formado, porque ficava grudado nas ataduras, e o sofrimento era terrível. E a gente conviveu assim, ó, e compartilhou com algumas pessoas que estavam orando pela Samira, dividindo o sofrimento. Tinha pessoas que não conseguiam nem ver as fotos. Imagina para mim que estava lá, lado a lado com ela. Não só eu, o pai dela, a irmã dela, a família estava lá. Nesse período, a Samira está mandando uma mensagem aqui no WhatsApp que não está conseguindo entrar. Não está conseguindo entrar na live. E nesse período, meus irmãos, foi muito sofrido. E aí, então, teve o problema do pé dela, que os médicos diziam: mãe, a gente talvez consiga salvar a perna, mas o pé vai ter que ser amputado. Porque o pé da Samira não tem mais mobilidade. O pé da Samira, ele não vai movimentar mais. E ele poderá contaminar o resto da perna. Então, a gente vai ter que, provavelmente, fazer a cirurgia de amputação. A palavra amputar, retirar, é quase como se estivesse matando. Samira jogava futebol. O esporte preferido dela era esse. A Samira ganhou troféus no barranco, correndo. Então, assim, o pé para ela era algo muito importante, como é para todos nós, mas para ela principalmente. E eu dizia assim, eu tentando convencer ela, eu dizia assim: minha filha, olha só o quanto Deus já te livrou. O capacete partiu ao meio, mas tu não teve nenhuma lesão no cérebro. Tu estás lúcida, tu estás podendo decidir todas as coisas. Se a mãe tiver que optar pela tua vida ou pelo teu pé, a mãe vai optar pela tua vida. E ela não estava aceitando isso. Então, assim, ó, em muitos momentos a gente passou por decisões importantes e Deus foi recuperando. Simone, Certo dia... Alô? Simone, eu sei que é bem difícil para ti, né, falar e tá relembrando, né, isso que a Samira passou, né? Eu tenho um vídeo, que eu recebi um vídeo aqui Da Essir, que mandou para nós. Ele é bem, olha, ele me impactou, mas ele é bem difícil para nós como seres humanos poder ver como ficou o pé dela. Mas, meus queridos, eu vou passar um pedacinho para vocês verem que o nosso Deus, para o nosso Deus,
não tem nada que seja impossível para ele, Amém. né? E eu vou passar um vídeo. Se você não tem coragem de assistir, você fecha os olhos nesse momento, tá bom? Enquanto isso, tenta ajudar a Samira, por favor, Simone, ou me manda o contato dela para me ajudar ela a entrar. Eu não tenho o contato dela. Tá bem. Eu vou sair, tá Eu bem? consegui entrar agora. Ah, ela está respondendo que conseguiu Nossa, entrar agora. louvado seja Que bom, Deus. Samira, seja bem-vinda. Vou Não mostrar estava a conseguindo Samira. abrir o link. Que Eu bom, vou filha. mostrar um Somos uma dupla. Quando a mãe ficar sem voz, segue falando. Tá bom? Tá bem. pedacinho do vídeo de como ficou a tua perna, tá bom? Grave nessa mesa. Essa parte de baixo ficou bem funda, né? É, tinha bastante tecido ruim ali. Tá presa daqui para ir pra lá. Cris, tu não chegou a pegar a prescrição dela, né? Então, quando estavam por amputar o pé da Samira, ela conseguiu movimentar o pé. E eu corri na traumatologia e procurei o doutor Danilo, que era o que estava tratando dela. Daí, então, ele disse assim para mim: mãezinha, eu sei que a senhora está com muita vontade que a Samira recupere. Porém, não tem como a Samira mexer com o pé, porque rompeu ligamentos muito importantes. A tíbia e a fíbula não tem o que a gente está lutando por algo que não vai ter resultado. A gente está tentando fazer o melhor pela Samira, mas não tem como ela mexer com o pé. Provavelmente seja algum reflexo muscular que ela está tendo. E eu disse assim: doutora, a Samira está conseguindo mexer com o pé. E ele: não tem como. E eu pensei: por favor, sobe lá comigo. E ele disse assim: está vendo como está o pronto-socorro aqui? Quantas pessoas eu preciso atender? E eu disse: doutor, por favor. E eu olhei nos olhos dele. E eu sei que nesse mesmo momento o Espírito Santo tocou no coração dele para que ele largasse tudo que ele estava fazendo e ele subiu comigo. E ele chegou lá e tocou na perna da Samira. E disse para Samira: Samira, tua mãe disse que tu estás conseguindo mexer com o pé, é verdade? E a Samira: sim. E ele pegou e pediu para a Samira mexer com o pé. Eu disse assim: doutor, se for um reflexo, esse reflexo não vai nos obedecer no momento que o senhor falar. Daí, então, ele pegou e olhou para mim: sim. Consegue mexer com o pé, Samira? E a Samira disse que sim. E a Samira mexeu com o pé, para frente, para trás, para frente e para trás. E ele disse para mim que ele ficou olhando e a Samira conseguiu fazer um círculo com o pé. Para a honra e glória de Deus, o pé da Samira não foi amputado. A perna da Samira não foi amputada. Quando não tinha mais solução, Deus enviava recursos que nem nós sabíamos que existiam, porque era um território de descobertas novos para nós. A gente não entendia nada sobre fratura e, a partir do momento, a gente ficou expert, porque a gente foi aprendendo com cada situação. A gente foi estudando, a gente foi aprendendo sobre a linguagem que eles falavam. Então, assim, o inimigo tentou sabotar a vida da Samira 24 horas por dia. A Samira também teve uma alergia medicamentosa do
do clindamicina, que deixou minha filha com uma alergia por todo o corpo, que ela teve que ir para o isolamento, porque eles achavam que era alguma doença contagiosa, porque parecia que ela estava com lepra. Então, ela já não sabia se ela sentia dor nos ferimentos ou se ela não conseguia dormir sem se coçar. Eu não conseguia dormir porque eu ficava lavando ela direto, porque a água era o que aliviava as alergias, passando pasta d'água. Foi noites intensas, no qual a gente se abraçava e eu brincava com ela, filha, parece um fantasminha, porque estava toda branca. A Samira teve um erro médico dentro do hospital, que deram a medicação para ela errada, no qual a senhora que ficou sem a medicação foi para a UTI no outro dia, no qual eu vi a minha filha desacordada, revirando os olhos, se espumando, babando, se urinando, por efeitos colaterais da medicação errada que tinham dado nela. Todas as investidas do inimigo para ceifar a vida dela, Deus se levantou e mostrou quem é Deus. E pela misericórdia de Deus, Deus tem levantado anjos. Deus levantou muitos anjos para nos socorrer nesse período. Pessoas que estavam intercedendo, igrejas inteiras intercedendo por ela. E, ao mesmo tempo, Deus usou a Samira com todo o conhecimento que Ele permitiu que ela tivesse, no conhecimento do Evangelho, aonde ela conseguiu acalmar pessoas dentro da UTI. Eu vi a minha filha saindo e dizendo: mãe, foi necessário ir lá para aquela UTI, porque eu acalmei tal pessoa, eu confortei tal pessoa. Dos enfermeiros virem dizer e falar para mim assim: ó, que bom que a sua filha esteve aqui conosco, como ela foi importante para nós. Então, assim, ó, em alguns momentos a gente ainda vê que Deus, independente do nosso pecado, basta a gente se colocar na disposição e Deus usa, como usou a Samira. A Samira ganhou tanta fralda e não estava mais precisando usar, e ela socorreu muitos que não tinham dentro da UTI. A Samira foi para um quarto onde ela pôde falar do amor de Jesus, encorajar uma pessoa que já estava se despedindo daqui, despedindo da vida, porque a situação, o câncer estava muito avançado, e a gente conseguiu orar, apelar o coração dessa pessoa, e a gente crê que na volta de Jesus a gente vai encontrá-la. Então, assim, ó, em muitos momentos, assim, eu tive a oportunidade de cuidar não só da minha filha, mas cuidar de outras pessoas no quarto que estavam precisando de ajuda. A Samira estava acompanhada com uma colega no dia do acidente, e essa colega também teve uma fratura muito grave, também ficou hospitalizada. A gente conseguiu ajudar ela. Hoje, graças a Deus, ela já tomou a vida normal, se recuperou desse acidente. E agora a Samira está com o Elizarov. Enfim, a gente vai chegar no milagre. A Samira está com o Elizarov e o diagnóstico era: Samira, se tu colocar uma prótese, tu vai ter em 30 dias mobilidade para ir e vir, fazer as tuas atividades, conseguir trabalhar, fazer uma faculdade. E com o Elizarov, tu vai ficar 3 anos, no qual tu vai ter que apertar os parafusos todos os dias, tu vai ter processo de dor, tu vai ter que entrar com medicações fortíssimas que poderá perder outros órgãos, como fígado, rins e outros, porque a medicação, às vezes, ela trata um órgão, prejudica o outro. Tens que pensar bem, Samira, porque o Elizarov não é garantia que tu vá conseguir. Eu, como médico, eu aconselharia a tua mãe, a ti, a aceitar a amputação. E em todos os momentos, a Samira disse não. Se tem 1% de chance de eu ficar com a minha perna,
eu creio nesse 1% de chance. E eu disse, filha, Deus deu uma porção de fé para cada um de nós. E a gente tem que aprender a administrar isso. Se tu tens fé para permanecer com Elizarov, enquanto tu tiver coragem e força, a mãe vai ter a coragem e força para estar apoiando a tua decisão. Naquele momento, a Samira optou pelo Elizarov. Algo novo para nós. Tantas vezes que eu vi a minha filha entrando por uma sala de cirurgia, sabendo dos riscos, medicação errada, anestesia. Era um momento sofrido até ela sair do quarto, sair dizendo que estava tudo bem. Quantas vezes ela engoliu o choro por mim e eu por ela. Hoje eu já não consigo mais disfarçar. Hoje eu não consigo. Mas o consolo eu tenho. A Samira está vencendo. Amém. Amém, Simone. A Samira está vencendo. Louvado seja o nome do A Senhor. Samira hoje, ela teve um resultado surreal. Os médicos estão investigando o que aconteceu. A Samira teria que ficar 3 anos com o Elizarov numa tentativa que desse certo. A Samira retirou 6 centímetros de osso da canela e esse Elizarov era para alongar o osso. Ela ia apertando e esse osso vinha puxando o osso para um crescimento ósseo. Uma novidade para nós, eu não sabia que o osso crescia, já numa fase adulta como a dela. E aí eu comecei a lembrar daquela passagem do Vale dos Ossos Secos, que Deus faz aquelas caveirinhas se levantar e coloca nervos, tendões, carne e dá vida. E isso aconteceu. E isso aconteceu. A Samira foi para a primeira consulta dela. Depois de ter colocado Elizarov, Samira foi para a primeira consulta dela depois de 3 meses, para ver que resultado teria tido, se cresceu algum milímetro, se ela ia conseguir permanecer com Elizarov, o que estava acontecendo. Irmãos, a Samira fez o raio-x e o osso já estava lá. Amém. 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 Louvado seja Deus. Amém. Amém? Ô, Simone, tu segura um pouco desses milagres aí, que nós vamos ficar para um outro dia, e nós vamos combinar com a Samira, para a Samira estar junto e mostrando. Eu estou em Santa Catarina. Para ela participar junto desse testemunho e a gente poder agradecer a Deus juntos. Deixa só eu dar uma palhinha aqui para divulgar. A minha filha hoje, ela está trabalhando ainda com Elizarov. Ela online, ela fez um curso de cabeleireiro e ela abriu uma barbearia lá na rua José Mendes, 2347, bairro Areal. Quer cortar o cabelo? Vai lá. Tá bom? Amém. Mas nós vamos combinar, Simone, nós vamos combinar um outro dia para a gente continuar. Desculpa, não consegui resumir tanta coisa esse em 15 testemunho. minutos. Bom? Obrigada, meu querido. Que Deus seja louvado. A gente pôde perceber o poder de Deus, mas também nós queremos ouvir aí o nosso pastor, que está preparado aí, né, pastor Enilton. Mas que Deus continue. Para quem não sabe, né, a Samira está na nossa lista de oração, a lista do PG, né? Então, por isso ela está aí contando, né, o milagre que Deus fez. Vale a pena nós crermos, né, no nosso Deus, e orarmos, nos unirmos em oração. Obrigada, querida. Oração e ação, né? Amém. Amém. Continue orando pela vida espiritual da Samira, da minha também, tá bom? Amém. Obrigada aí, Samira, por estar junto com a gente aí, tá? Eu agradeço, muito obrigada a todos pelas orações. Vamos continuar orando, Que tá? Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Amém, Samira. Amém. Você é muito especial, viu?
Amém. Pastor Enildo, vamos Fala, matar a amigo. saudade desse garoto aí. Garoto, gostei do garoto. Boa noite a todos. Obrigado, Bruno, pela oportunidade. Obrigado, querido casal, por mais uma vez me dar esse presente, não, de matar a saudade nos momentos mais importantes da minha vida, que foi o privilégio que eu tive, viu, pastor Adailson, de ser pastor na grande e maravilhosa Pelotas. Primeiro que eu nunca imaginava que uma cidade teria um nome assim, né? Depois que eu conheci, Pelotas não merece o nome que tem, viu, pastor? Porque se tem uma coisa que tem aí é que todo mundo é inteiro. Nada é de Pelotas, né? Todo mundo é inteiro. Porque Pelotas, na língua cá, é uma bola, né? Agora, aqui no Equador. Então, eu queria muito agradecer essa oportunidade e também dizer que me emocionei aí com esse testemunho maravilhoso aí da Samira. Obrigado. E queria compartilhar com vocês, então, esse privilégio de estar nesse grupo que vocês chamam de pequeno grupo. Isso é uma igreja. Pequeno grupo com 53 pessoas, pastor, já pode ir lá na associação e botar a placa aí, viu? É a igreja. Então, parabéns para vocês, por vocês se reunirem. Uma igreja que se mantém de pé é uma igreja que sempre está de joelhos, sempre está orando, e sempre está buscando. E depois da pandemia, a gente descobriu uma igreja adventista que a gente nem sabia, talvez até pensasse que existisse, né? Mas que se concretizou, que são esta forma aqui, de se reunir como igreja a qualquer hora, a qualquer dia, como, por exemplo, aí vocês já estão querendo dormir. Aqui, eu estou começando à noite, porque eu estou 2 horas de diferença de vocês. Aqui são 6h54 e aí já são 8, né? Se não me engano, 54 da noite. Mas eu prometo que vocês ainda vão dormir hoje, tá bom? Como você me convidou, tem um preço. Bom, eu quero compartilhar com vocês, Bruno e pastor, o preço por ter me convidado é que antes da gente fechar a nossa meditação, vocês precisam saber, conhecer um pouquinho do meu novo país. Eu vivo no Equador, eu comecei meu ministério no Rio Grande do Sul, comecei aí na cidade de Novo Hamburgo, fiquei 1 ano, eu era solteiro, no fim daquele ano eu casei, como presente me deram o distrito de Pelotas, distrito de Santa Terezinha, eu tinha 11 igrejas, pregava de terça a domingo, e era uma alegria muito, muito grande. Andava com a poderosa para tudo que é lado, né, pastor? Tive uma Brasília, o meu presente de casamento, né, a Brasília aí, teve um dia que na avenida principal aí, os 2 pneus estouraram de uma vez só, né? A igreja ficou com tanta dosinha do pastor que me deram aí 2 pneus novos de presente e falaram assim, para o senhor trabalhar mais, né? Então, eu sou pastor já há 35 anos, comecei com 22 aninhos, um garotinho ainda, e cresci muito bem, porque comecei um dos melhores estados do nosso país, que é o Rio Grande do Sul, que para mim é um outro país, né? Imagine vocês que nos primeiros dias que eu estava aí, alguém me ligou, eu morei na casa do seu Edgar Tim nos primeiros dias, né? Nem lembro quanto tempo eu fiquei morando lá, eu e Suzana, mas eu lembro que alguém me ligou, você é o novo pastor? Eu falei, sou. Então, pastor, fulano saiu para fora, levou uma peixada, está todo baixado, está todo pisado e está baixado. Imagina um sujeito que nunca tinha escutado uma língua dessa, né? Eu falei, como? Pastor, o fulano saiu para fora, levou uma peixada, está todo pisado e está baixado. Irmã do céu. Aí ela assim, pastor, o senhor é novo, né? O senhor não está entendendo o que eu estou falando. Eu falei, não, irmão, mas eu não sei falar de outro jeito. Olha, foi uma graça eu entender que tinha que visitar alguém no hospital. Assim começou minha vida aí no Rio Grande do Sul. Mas agora eu vivo aqui na metade do mundo. Esse é o Equador. É uma de população de 17 milhões de habitantes. A gente está aqui, faz fronteira com a Colômbia, fazemos fronteiras com o Peru. A distância aí de Pelotas aqui são 6.000 quilômetros.
Então, é pertinho. Se você pegar um ônibus aí, você chega aqui em uns 10 dias, você chega aqui, tá? A religião do país, o sistema político, é um país cristão, de 97% de população cristã. É uma república chamada presidencialista. Esse país tem esse nome, para que vocês saibam, ele recebeu o nome da linha do Equador. A linha do Equador foi dada esse nome pelos colonizadores, e esse nome gerou o nome do país. Então, é o primeiro país que tem um nome, nasceu de um outro nome, né, existente. Ele não gerou o nome linha do Equador, mas a linha do Equador gerou o nome do país. Equador quer dizer igual, em espanhol, Equador. E alguns usos e costumes, é um país de cultura indígena muito forte. Você encontra, por exemplo, vocês estão observando aí nas fotos, as pessoas com seus trajes típicos, é muito interessante, muito legal. Esse aqui é o lugar, uma das curiosidades, é o lugar em Quito, onde é chamada metade do mundo, onde você tem ali o marco zero, a metade divide o mundo exatamente ali, né? A linha do Equador, como vocês sabem, ela passa em todo o mundo, né? Mas aqui é o ponto principal. Tem muita natureza, é um país com muita natureza, apesar de pequeno. Tem a famosa Ilhas Galápagos, aí onde Charles Darwin ele esteve, e a partir daí ele fez a teoria dele, né, da evolução. Temos em Galápagos, inclusive, em Galápagos são três grandes ilhas. A grande ilha de Santa Cruz, onde está ali a capital, mas Galápagos é composto de um conjunto de ilhas. E nesta ilha de Santa Cruz a gente tem uma escola, tem até o ensino médio, uma escola ali de cerca de 300 alunos, é a mais importante escola da ilha, do arquipélago, é a nossa escola adventista ali, chamada Loma Linda. Temos um museu criacionista em Galápagos e também um distrito, ali tem uma igreja, uma irmandade muito boa. Uma outra curiosidade para vocês é o chocolate equatoriano. O chocolate equatoriano é muito famoso, você deve ter comido ele. Porque o chocolate equatoriano é o chocolate que a Suíça usa para fazer o seu chocolate suíço. Por essa você não esperava, né? Quando você comer o chocolate suíço, pode falar para todo mundo que o chocolate suíço é o chocolate equatoriano. É o cacau do Equador que a Suíça importa para fazer o seu grande chocolate suíço. É um grande produtor de banana, eles chamam aqui de plátano. Para você ter uma ideia, o Equador exporta banana para o mundo, é o maior exportador de banana do mundo, uma outra coisa surpreendente. Também eles exportam camarão, exportam aqui camarão, é um grande exportador de brócolis e flores também. Nossa moeda é o dólar americano. Aqui tem muitos pontos turísticos para visitar, como a cidade de Quito, como a região do litoral. Aqui o nosso oceano é o Oceano Pacífico. Nós estamos aqui no Pacífico. Quito é a capital. Quito está a 2.880 metros acima do nível do mar. Eu vivo dividido, vivo na costa. Eu estou hoje aqui na costa, no internato nosso chamado CAD, mas minha casa também é em Quito, porque como eu sou departamental de educação da União, do país, eu também sou diretor aqui geral do nosso internato, então eu trabalho o dobro, né? Então vivo lá, vivo cá, e é dividido em costa e em serra, né, o país. E o Equador tem, assim, ali mapeado 64 vulcões, para você ter uma ideia. O país está em cima da placa tectônica da Falha de San Andreas, muito famosa. Essa foto, se vocês estão vendo aí, é o famoso Cotopaxi, é um vulcão. A maioria dos vulcões aqui são ativos, inclusive tem um vulcão que já faz uns bons dias, você pode aí procurar no Google que ele está soltando as suas cinzas, né? Por enquanto não tem, né? É o Cotopaxi. E aqui é o outro famoso também, que é o Chimborazo, Antisana, e assim vai, muitos outros vulcões. São 64 vulcões só no país. Uma outra curiosidade, né, sobre alimentação, lembra muito o gaúcho aí, ó, é o papa pojo e o saltipapa, ou seja, batata com frango
e salsicha com batata. Outro prato famoso é o ceviche. Existe um famoso ceviche peruano, mas tem um ceviche também equatoriano. O logro de papas é outro prato muito famoso, né? Um tipo de uma sopa, de um creme de batatas. E uma comida que eu não recomendo, espero que você, como um bom cristão adventista, não coma, que é o cuy. O que é o cuy? É o porquinho da Índia, gente. Aqui se come porquinho da Índia, grelhado, assado. Existem restaurantes aqui famosos, grandes, que só vendem este prato, porquinho da Índia grelhado. Um outro prato também é o chamado yaulalocro, que é vísceras, não? De porco, de res e tudo mais. Mas tem coisas mais saudáveis, como a corvina e a famosa fanesca, que é uma sopa com 12 tipos de grãos, e o famoso patacone, né? Os patacones. O patacão é uma massa feita de banana, muito gostosa, e os bolones, que é feito de batata. Então, aqui também se come muita mandioca, que é a chamada yuca, e essa é uma parte do nosso grupo da União. Aí estão os departamentais, os filhos, as esposas. Esse é o nosso internato aqui, chama-se Colégio Adventista do Equador, vai completar esse ano 55 anos. Aí está uma vista do nosso internato. A minha missão aqui é reerguer esse internato que estava fechado, reiniciamos ele o ano passado, e também recebemos um presente da igreja, da divisão. Vamos construir aqui um complexo, um novo complexo esportivo, novas salas de aula, porém tudo muito difícil, porque não temos dinheiro, estamos aí precisando da ajuda de todo mundo, né? Aqui existem ex-equatorianos, ex-alunos que vivem nos Estados Unidos, formaram um grupo, estão mandando ofertas, e de pouco em pouco a gente vai conseguir chegar lá. Somos na escola, o sistema educativo ainda pequeno, somos 13 escolas, temos cerca de 4.000, esse número já está defasado, já chegamos a 4.800 alunos, temos um instituto superior, não é uma universidade, mas é um instituto superior. As nossas necessidades são grandes, para vocês terem uma ideia como são aí hoje as nossas salas de aula, os nossos edifícios, eles são realmente, eu não diria que são precários, mas requer aí cuidados, necessidade. E o meu pedido para vocês, então, desse grupo pequeno, maravilhoso, é que vocês orem por nós, orem para que Deus nos abençoe cada dia, para que a gente alcance aí os nossos objetivos de fazer a educação realmente aqui, pregar a mensagem. É a única instituição interna do país, é a única instituição superior também do Equador, é muito relevante para a história do país, e nós queremos fazer aqui a nossa parte. Para vocês terem uma ideia, só por curiosidade, o custo de uma sala de aula aqui, de 50 metros quadrados, é $25.000. Só que para o brasileiro é R$150 mil, né? Mas $25.000 aqui, você compra um carro, uma caminhonete 0 quilômetros da Corolla, da Toyota, essas aí. Imagine Hilux, eu não sei qual é no Brasil a mais top. $25.000 você compra uma caminhonete dessa aqui, né? Então, eu peço oração para vocês, pelo nosso Equador, coloque na sua lista de oração, porque a partir de agora você vai ter aí um motivo a mais para orar, tá bom? Obrigado aí pela atenção de vocês, mas se vocês pensaram que acabou, agora eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da palavra de Deus. Ok. Bem, propósito. Eu gosto muito dessa palavra, porque a gente precisa entender qual é o propósito nosso nesta vida, né? A Samira talvez esteja entendendo qual é o propósito dela nessa vida. Mamãe da Samira. E você? Você entende o seu propósito? Bem, me permita aqui compartilhar com vocês, e desculpa se no meio da minha fala aparecer algum espanhol, algum portunhol, não? Eu já ia falar aqui, me permita compartilhar. Esse texto que é muito conhecido, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito embaixo do céu.
Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Você já se perguntou, Senhor, qual é o teu propósito para mim? Porque isso a gente pergunta muito, porque a gente sempre quer saber do outro. Mas eu queria mudar um pouquinho sua cabeça nessa noite e fazer você inverter as coisas. Você nunca vai saber o que Deus quer de você enquanto você não dizer para Ele o quanto você pode dar para Ele. Você nunca vai saber qual é a vontade de Deus para você quando você não disponibilizar a sua vontade para esse Deus maravilhoso. Qual é o propósito de Deus, então, para a nossa vida? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui já está algumas dicas para você saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aqui algumas palavras-chave. Primeira palavra-chave, conformação. Não vos conformeis. Eu vos incito, eu vos convoco nessa noite, querida igreja, a não se conformar. Você não pode ser um conformista. Agora, cuidado, porque muitas pessoas confundem inconformismo com rebeldia. Não, você tem que ser um inconformado, porém você tem que ser um obediente. Outra palavra-chave, transformação. Nós temos que aprender a nós temos que nos transformar. Nós vivemos um choque de cultura. Eu vivo agora um choque de cultura. Quando eu fui para o Rio Grande do Sul, foi um choque de cultura. Eu costumo dizer que esse é o terceiro país que eu moro. O primeiro país foi o Rio Grande do Sul. O segundo foi o Nordeste. E agora o Equador. E acredite, dentro do Brasil tem muitos países. E o Rio Grande do Sul é um país. É um mundo à parte. Maravilhoso mundo à parte. Então, você tem que ser transformado. Onde você estiver, se transforme. O que você precisa fazer, se transforme. Você precisa mudar. Transformação. O que precisa ser transformado na sua vida hoje? Você tem que fazer. Outra palavra-chave, entendimento. Falta entendimento. Como falta entendimento na nossa vida? Como falta entendimento no nosso país? Conformação. Transformação e entendimento. E outros textos também, como Apocalipse, que diz, eu lhes escrevi com o propósito. Olha só, com o propósito de saber se vocês seriam aprovados. Isto é, se seriam obedientes em tudo. Mais uma dica. Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Que eu seja obediente. Quer ver outra dica? Coríntios, foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Que Espírito? O Espírito Santo. Outra dica, então, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Que eu tenha Espírito Santo em minha vida. Conscientes disso, 2 Coríntios ainda 5:9, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus nos faça dignos da vocação e com poder cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede do céu. Mais alguns textos para a gente terminar ou ir para o final da nossa reflexão, que é Colossenses, capítulo 1:16. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Nós, sim, nós somos predestinados. Que predestinação é essa? Não é essa que você está pensando ou que o mundo pensa. Somos predestinados para a salvação. Todo ser que nasce neste mundo, nasce para ser salvo. A decisão da sua salvação está com ele. Se ele será salvo ou não, está com ele. Porém, quando você nasceu, quando você surgiu, Samira, Deus disse, quero te salvar. Aqui está a salvação nas tuas mãos. Você é que vai conduzir, se vai querer aceitar ou não. Outro texto interessante, Efésios. E Efésios, eu recomendo que você leia Efésios. Se você perguntar assim, pastor, qual é o texto da Bíblia, ou o capítulo, ou o livro da Bíblia que mais fala de propósito? Efésios. Pode ir para Efésios. Por exemplo, no capítulo 2 fala que o propósito é que não sejamos mais como crianças,
levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogadas para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Qual é o propósito, então, de Deus para a nossa vida? Que sejamos inteligentes, sábios, maduros, porque se tem uma coisa que existe nesse mundo em abundância, é imaturidade. É só você abrir as redes sociais, não é? Basta alguém dizer alguma coisa, contestar o outro, que diz uma contestação da contestação. Para mim, tudo isso é imaturidade. Por fim, então, queridos, fica claro, então, que devemos buscar um propósito em nossas vidas, para que elas não sejam vazias, sem sentido. E esse sentido vem através da fé em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Fica claro, então, que um propósito não é algo abstrato, pelo contrário, é uma missão bem concreta que temos para dar honra e glória a Deus, que nos fortalece para que cumpramos este objetivo. Fica claro, então, que Paulo nos diz que, em uma de suas cartas, que a igreja é um corpo, e esse corpo possui muitos membros. Desta forma, cada um dos membros da igreja tem um propósito diferente para agradar a Deus. Fica claro, então, que por isso temos que buscar qual é a nossa vocação, sempre orando para Deus, para pedir discernimento, enquanto continuamos a crer em Jesus Cristo e fazendo bem o nosso propósito. Não temos tempo, porque se eu tivesse mais tempo, eu iria compartilhar com vocês algumas coisas, mas ainda vou fazê-lo. Vou reduzir aqui, apenas para que fique aí gravado no seu coração, na sua mente, para a gente refletir um pouco mais o que é um propósito. Eu gosto de dizer que a gente, antes disso, tem uma missão, e a gente tem aí um propósito de vida. O que é uma missão? Missão é aquilo que você tem que fazer. Você já ouviu falar de visão? O que é uma visão? Visão é para onde eu quero ir, é o além de mim. Visão é aquilo que fica depois que você parte. O que você tem feito na vida? O que você tem feito para Deus nesta terra? O que você tem feito para a igreja? Quando você descansar, o que vai ficar? É isso que é a visão. Visão não pode se restringir a você. Visão é além de você. Missão é o que você vai fazer para atingir a visão. E o propósito é a forma, é o jeito, é a minha vontade, é a minha determinação para cumprir esta missão. Você e eu temos uma missão, você e eu temos que ter um propósito. Gente, o propósito é quem você é. Creia-me, propósito é ter significado, é a sua motivação, é a sua contribuição, é o porquê e o sentido da vida. É através do seu propósito que você vai contribuir com o mundo, com a sua família, com você mesmo. Então, o propósito é ser quem você nasceu para ser, e é ser você e ser feliz na sua jornada. Porque um dos grandes mitos sobre o propósito é que ele é sempre algo grandioso. Para umas pessoas só, pastor. Não é para mim. Não diga isso. Você tem um propósito. Você já é um grande propósito de Deus. Sabe? O que você anda fazendo? Mas, pastor, eu não faço nada. Não existe nada na sua vida. Porque alguma coisa você fez. Vou dar um exemplo. Se você que é filho e me ouve, você obedeceu hoje, você já fez uma grande coisa. Você já modificou alguma coisa no universo, no nosso mundo. Só porque obedeceu. São sintomas que desalinham a gente do nosso propósito. Acordar sem energia, estar sempre cansado, sensação de vazio, vida profissional bloqueada, insatisfação, sentir que sua vida não tem sentido, a ansiedade, a depressão, a angústia, a baixa imunidade. Isso são sintomas que fazem com que a gente pense que não tem propósito. Então, eu quero fazer algumas perguntas para você, para a gente ir finalizando já. Quando você era criança, o que você queria ser quando crescesse? Quais as brincadeiras que você mais gostava? Quem você admirava? Quem eram seus heróis? Quais eram os seus sonhos? E agora, a pergunta de hoje, porque essa foi do passado. E hoje? Quais são as suas paixões? Do que você gosta de fazer que nem percebe o tempo passar? Os seus dons e talentos, o que você faz? Você faz bem? Com que facilidade você faz o que faz? No que as pessoas costumam pedir para você, ajuda para você?
O que você faria se você não tivesse que se preocupar com o dinheiro, com a sua subsistência? O que é felicidade para você? Qual é o seu sonho? São perguntas que eu deixo para que você entenda. Ao responder cada uma delas, você vai saber qual é o seu propósito. Como, por exemplo, se felicidade para você é ter as coisas, esse é o seu propósito na vida. Coisas. Portanto, o dia que lhe faltarem as coisas, você vai querer morrer. Se o teu sonho é ajudar as pessoas, você sempre vai ter oportunidade de ajudar. Não importa o que você tem em suas mãos. Se suas paixões, elas são além desta terra, você sempre vai ter um motivo para acordar. Se você usa o seu talento, o seu dom, para ajudar a causa do Senhor e a igreja, você sempre terá um propósito. Propósito é aquela vontade que eu tenho de levantar todo dia. É aquele motivo que eu tenho que me liga todos os dias para avançar, para acordar, para ir trabalhar. O nosso propósito não é algo distante, inalcançável. Ele está dentro da gente, prontinho, à espera para se revelar. Basta você ter coragem de ser quem você é, de reconhecer seus limites, e você, com certeza, vai ter propósito na sua vida. E por que ter propósito na vida é bom? Porque é a nossa existência, o nosso dia a dia. Como eu disse hoje já, é aquilo que me faz levantar todos os dias. Colossenses eu gosto muito. E Colossenses fala o seguinte: olhe para as coisas lá do alto. Então eu diria que propósito é pensar nas coisas lá do alto, naquilo que é bom, naquilo que é eterno, naquilo que vai ajudar você a manter sempre o seu foco, chegar à eternidade. E se você me perguntasse, pastor, me dê um exemplo aí, um modelo para que eu possa seguir, para que eu defina o que é o propósito da minha vida, claro, seria ele, nosso maravilhoso Jesus. Porque Jesus me ensinou 10 coisas que eu quero compartilhar com você, para a gente definitivamente fechar a nossa meditação. 10 coisas. Uma delas que Jesus me ensinou foi o seguinte: gente e pessoas são ilógicas, são irracionais, são egocêntricas, mas ainda assim eu preciso amar esta gente, porque Jesus fez isso. Jesus me ensinou que se eu fizer o bem a algumas pessoas, elas podem até me acusar de motivos egoístas, mas sabe o que Jesus me ensinou? Faça o bem de qualquer maneira. Pessoas que têm propósito fazem isso. Jesus me ensinou que se você for fiel no seu trabalho, você vai ganhar falsos amigos e verdadeiros inimigos. Mas Jesus disse, seja fiel no seu trabalho. Jesus me ensinou que o bem que eu faço hoje pode ser esquecido amanhã. No entanto, Jesus insistiu comigo. Sirva as pessoas de qualquer maneira, como se estivesse me servindo. Jesus me ensinou que honestidade e franqueza tornam a gente vulnerável. Mas ele insistiu, seja honesto e franco de qualquer maneira. Sabe que Jesus, ele me ensinou que às vezes eu estarei cercado por pessoas com ideias mesquinhas e egocêntricas. Mas sabe o que ele me disse? Ele disse que para eu pensar grande de qualquer maneira e continuar investindo no seu reino. Que o que você leva, às vezes, construindo, pode ser destruído da noite para o dia. No entanto, Jesus disse, construa de qualquer maneira. Que as pessoas precisam de ajuda. Elas podem atacar você quando você quer ajudá-las. No entanto, sabe o que Jesus me ensinou, amigos e irmãos? Ajude as pessoas de qualquer maneira. Também, ele me disse que depois de toda a sua dedicação às pessoas, elas podem preferir alguém pior do que você. Isso não significa que o seu trabalho tenha sido um fracasso. Vale para a vida profissional, vale para a vida sentimental. Quantas vezes você amou alguém e este alguém se foi? E até disse na sua cara, nunca te amei. Você se sentiu um fracassado, uma fracassada. Não, o seu trabalho não foi em vão. Só porque você amou, já valeu a pena. E por último, Jesus me disse que eu não devia nunca querer estar acima do mestre e não esperar receber mais do que ele recebeu. Sabe o que Jesus recebeu? Indiferença, acusação e uma cruz. Mas o mestre me ensinou que cruz é redenção.
Qual é o seu propósito? Que o seu propósito seja sacrifício, porque amar é sacrificar-se. Que Deus te abençoe, que você possa ter grandes encontros com Ele, com você mesmo, e que todos os dias você coloque o propósito maravilhoso de servir a este Deus, porque Ele disse: confia em mim, as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Não desista. Você existe por um propósito. Você existe por uma razão. E esta razão, nessa noite, eu digo para você, é a eternidade. Que Deus te abençoe, é o meu desejo e a minha oração. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, né? Coisa linda, a gente tem propósito, que o Espírito Santo coloque, né? Nos dirija para os propósitos certos, né? Os propósitos corretos que vão nos levar à felicidade plena, né? À eternidade. Obrigada, pastor. Foi uma bênção, né, querido? Sim. Obrigado por aceitar aí nosso convite. E espero que não seja a última, né? Não deu para matar a saudade ainda. Não deu. Pastor, só pode fazer oração para nós, terminando esse momento especial? Vamos orar então. Pai querido, muito, Senhor, muito obrigado pelo privilégio de ter estado na igreja hoje, mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por estar nesta igreja, esta igreja online. Senhor, o teu evangelho, a tua palavra, o teu amor une pessoas em diversos lugares. O teu amor conecta pessoas que estão a 6.000 quilômetros de distância para pensar o mesmo pensamento e ter um só propósito, de te servir mais e melhor. Por favor, Senhor, abençoe Bruno, sua esposa, todos aqueles envolvidos em levar a tua mensagem através dos pequenos grupos. Abençoe o pastor Araílson, abençoe, Senhor Deus, os líderes do seu distrito, a sua igreja e todos que vivem com o propósito de te servir. Abençoe, Senhor Deus, mais uma vez, a Mira, abençoe a sua recuperação, a sua família, sua vida de uma maneira geral e que ela sempre tenha o propósito agora de te servir mais e melhor, em nome de Jesus. Amém.